Bem, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à segunda parte desse curso Copa do Mundo 2014, Lei Geral e Aspectos Jurídicos. Vamos dar início ao terceiro painel deste seminário, que tem como tema Propriedade Intelectual e Copa do Mundo, Aspectos Cíveis e Penais. Para presidir os trabalhos desta mesa, está o excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, o juiz federal André Granja. Para discorrer sobre o tema sugerido, os convidados são o excelentíssimo senhor desembargador federal Aloísio Mendes, do TRF da 2ª Região, e também o doutor Rodolfo Tamanarra, secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça. A palavra, então, está com o presidente da mesa para a condução dos trabalhos. Bem, boa tarde a todos. Eu saúdo todos os presentes e aos expositores, o doutor Rodolfo Tamanarra e o doutor Aloísio Mendes, que será o nosso primeiro palestrante. O doutor Aloísio Mendes é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e inclusive é representante daquele tribunal junto ao Fórum do CNJ de Ações Preparatórias para a Copa do Mundo, membro do subgrupo da Justiça Federal, é presidente da 5ª turma daquele tribunal, diretor de cursos e pesquisas da EMARF, membro do Conselho de Administração, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Regensburg, na Alemanha, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito pela Universidade de Brasília, professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professor titular da Universidade Estácio de Sá, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e membro da Associação Brasil-Alemanha de Juristas. É uma satisfação receber o grande amigo, meu colega de subgrupo, aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Eu passo a palavra, então, a Vossa Excelência, que irá discorrer sobre o tema Propriedade Intelectual e Copa do Mundo, Aspectos Cíveis e Penais. Com a palavra, então, o expositor. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao honroso convite feito pela Escola da Magistratura aqui da 5ª Região, na pessoa do presidente, doutor André Granja, e do seu diretor-geral da escola, doutor Marcelo Navarro Dantas. Eu queria cumprimentar também o meu colega de mesa aqui, doutor Rodolfo Tamanarra, e também os meus colegas de subgrupo do Fórum da Copa da Justiça Federal, desembargador Nelson Santos, o doutor Alexandre Vidigal, que foi o meu, e continua sendo até hoje, o meu juiz titular. Fui substituto dele em Curitiba e continuo até hoje colhendo as lições do mestre, e o doutor Altair Gregório. Eu pedi para voltar ao primeiro slide apenas para esclarecer, porque nesses eventos jurídicos, às vezes tem gente que está meio por fora do futebol, entende só do direito. E o meu nome, embora esteja ali embaixo, na verdade, não sou eu ali, embora tenha alguma semelhança. Na verdade, aquele ali é o Fuleco, né? Que é o mascote da Copa. O tema que eu comecei por ele exatamente porque nós vamos falar aqui exatamente sobre o tema da propriedade intelectual e a Copa do Mundo, e eu começo colocando o objeto, na verdade, dessa proteção. Em primeiro lugar, o objeto da proteção é, antes de mais nada, o evento em si da Copa do Mundo, como também teremos também no Rio de Janeiro. Portanto, aqui, doutor Marcelo, meus cumprimentos, já havia saudado aqui e agradecido o convite, o honroso convite feito por Vossa Excelência. Então, o evento em si merece essa proteção. Por quê? Exatamente em razão dos custos, né? Imaginem se nós tivéssemos que pagar com o ingresso
os custos da Copa do Mundo, de qualquer Olimpíadas, quer dizer, seriam preços, por certo, proibitivos, impeditivos de praticamente qualquer pessoa assistir. Segundo lugar, portanto, então, a necessidade do financiamento, da própria viabilização do evento nos dias de hoje, né? A Copa do Mundo de 2010, aliás, saiu certa ali, na verdade, custo de cerca de 1,3 bilhão de dólares. Hoje, os custos da Copa de 2014 são muito maiores e vem crescendo anualmente, tendo em vista a dimensão desses eventos também, que vem aumentando a cada período, né, com um número cada vez maior de países acompanhando pela televisão, se envolvendo com eventos. São cerca de 220, 230 países que acompanham diretamente a transmissão. A proteção também dos organizadores, de certo modo, se nós formos pensar em termos de custos, se o custo não fosse transferido para o ingresso, obviamente quem teria que arcar talvez tivessem que ser os organizadores. E se já se critica, no bom sentido, eventualmente, ou até com a liberdade de opinião que se tem, os custos que eventualmente o poder público já tem hoje com todo o apoio do patrocínio. Imaginemos se não houvesse um sistema de propriedade intelectual que garantisse o financiamento desse evento. Quer dizer, o poder público também teria que arcar e ter um custo muito mais elevado. Então, nós temos aí, digamos, a credibilidade, a redução de gastos para os organizadores, aí falando em termos de FIFA, CBF e também dos governos, tanto federal quanto estaduais e municipais envolvidos. Em terceiro lugar, os patrocinadores e parceiros, né? Esse sistema de propriedade intelectual é fundamental para a viabilização do marketing, né? Obviamente, os custos são muito elevados também para as empresas, né? As cotas de patrocínio são elevadíssimas e só há o interesse se houver, na verdade, todo um sistema de proteção para garantir o retorno, né? Quer dizer, esse investimento que é feito na aquisição das cotas de patrocínio, elas possam também reverter em benefício da associação das marcas, das empresas com o evento. Hoje em dia, só para se ter uma ideia, tomando como parâmetro o evento olímpico, mas o que se repete também mais ou menos na Copa do Mundo, a gente tem praticamente uma repartição, quer dizer, os direitos de transmissão e o sistema de proteção de propriedade industrial através dos patrocínios acabam respondendo por cerca de 40 e poucos, praticamente a metade do financiamento do evento Copa do Mundo. Então, mais ou menos metade vem dos direitos de transmissão e a outra grande metade, praticamente, dos patrocinadores que estão diretamente relacionados com a questão das marcas e com a proteção dessas marcas. Então, esse marketing de associação se dá através das marcas e símbolos oficiais, dos locais também, porque quando há transmissão, obviamente aquelas imagens vão para milhões de pessoas no mundo inteiro. Os locais, as características, elementos do evento, jogadores, seleções, etc. e tal. E, por fim, o objeto de proteção dos consumidores, né? A confiança, a segurança, os custos e a própria proteção. Nós vamos falar do aspecto jurídico, né? Principalmente, e há várias fontes normativas relacionadas com a Copa, a começar pela própria Constituição da República, que protege a propriedade intelectual, tratados internacionais, como a Convenção de Paris, TRIPS também, que vamos falar en passant, Lei de Direito Autoral, o próprio Código Civil, com regras pertinentes à violação contratual, ao direito de propriedade, ao enriquecimento sem causa.
a Lei de Propriedade Industrial e, principalmente, que é o que nós vamos nos debruçar hoje aqui, a Lei Geral da Copa, a Lei 12.663 de 2012. Essa, como é que estou acompanhando aqui a distância? Eu começo pela Constituição da República, né? O artigo 5º, que eu mencionei, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Eu sempre gosto de mencionar isso, porque pode parecer que é um interesse, às vezes, meramente privado, mas é um interesse hoje agasalhado, quer dizer, pela própria Constituição da República. A proteção em termos de Copa do Mundo envolve aspectos cíveis, administrativos e penais, como nós veremos. A Lei Geral da Copa, ela tem 10 capítulos, né? Disposições preliminares, proteção e exploração de direitos comerciais, vistos e das permissões de trabalho, responsabilidade civil, venda de ingressos, das condições de acesso e permanência nos locais oficiais de competição, das campanhas sociais nas competições, das disposições penais, disposições permanentes e disposições finais. Desses 10 capítulos, o tema do nosso painel envolve principalmente 3 capítulos, que são o capítulo 2, da proteção e exploração de direitos comerciais, o capítulo 8º, das disposições penais, e o capítulo 10, das disposições finais. No capítulo 2, que é o primeiro que nos interessa, da proteção e exploração de direitos comerciais, nós temos as seções, a primeira, propriamente, da proteção especial de direitos de propriedade industrial relacionados aos eventos, talvez seja a principal seção que iremos analisar hoje, da seção 2, das áreas de restrição comercial e vias de acesso, que também é muito importante e algo, de certo modo, inovador, sob o ponto de vista civil, administrativo e penal, como vamos ver, da captação de imagens ou sons, radiodifusão e acesso aos locais oficiais de competição, que é um tema muito interessante, mas que eu também não vou abordar, porque demandaria um tema maior e fica, digamos, fora, embora relacionado, não diretamente relacionado à propriedade industrial. Das sanções civis, que são, portanto, essas 4 seções desse capítulo 2. Na primeira seção que eu mencionei, da proteção especial aos direitos de propriedade industrial relacionado aos eventos, nós temos, em primeiro lugar, esse artigo 3º da Lei Geral da Copa, que fala: o Instituto Nacional de Propriedade Industrial promoverá a anotação em seus cadastros do alto renome das marcas, que conste nos seguintes símbolos oficiais de titularidade da FIFA, nos termos e para os fins da proteção especial de que trata o artigo 125 da Lei 9.279 de 96. Esse tema, em primeiro lugar, então, fala da marca de alto renome, né? Não é algo novo que veio com a Lei Geral da Copa. Obviamente, nós já tínhamos, e se faz menção exatamente expressa, ao próprio artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial. Mas também a coisa não veio, digamos, apenas da própria Lei de Propriedade Industrial. Já havia tratados que envolviam exatamente esse tema. A marca de alto renome, e aí a gente tenta fazer uma primeira explanação dos 2 dispositivos, das 2 espécies de marcas que são objeto de proteção na Lei Geral da Copa, que é exatamente a marca de alto renome
e a marca notoriamente conhecida. Qual é a distinção? A primeira delas, exatamente, é que a marca de alto renome, o que ela excepciona? Ela excepciona exatamente o princípio da especificidade ou da especialidade nas marcas, porque normalmente a marca ela está relacionada a uma classe. Qualquer um que for registrar uma marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial para obter uma proteção, essa marca está relacionada com o quê? Com a utilização comercial dela. Por isso, a marca não pode ser, digamos, registrada apenas para um prazer, digamos, do detentor dessa marca. Ela tem que ter uma utilização comercial e ela está vinculada a uma classe de determinados produtos ou serviços. Então, isso se fala do princípio da especialidade ou da especificidade. A marca de alto renome, ela é uma exceção a esse princípio, né? Tanto que o que a gente costuma até ver lá no Rio de Janeiro, não sei se aqui em Pernambuco também tem, André, aquele biscoito Globo, né? Nós temos a Rede Globo de televisão e temos o biscoito Globo, que obviamente não tem nada a ver uma marca com a outra, e ambas com a respectiva proteção na sua classe de produtos ou de serviços. Já a marca de alto renome, ela veio para fugir a isso, para quebrar esse princípio da especificidade. Em que sentido? São marcas que passaram a ter um reconhecimento tão grande que passaram a ter proteção em todas as classes e não apenas em uma única classe. Isso, de certo modo, até foi previsto expressamente no nosso ordenamento, no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, e inicialmente gerou uma grande discussão. O próprio INPI demorou alguns anos para regulamentar, o que fez com que houvesse, inclusive, alguns conflitos até judiciais em torno da marca de alto renome. Por quê? Inicialmente, muita gente falava que o alto renome ele era, digamos, uma situação fática, né, que é adquirida pela marca e etc. e tal, e, portanto, não poderia ter um registro de alto renome, até porque o alto renome ele pode existir num determinado momento e deixar de existir com o tempo. Por exemplo, nós temos, se fala muito, caso da Panam, por exemplo, Planer também, que foram marcas muito conhecidas no passado e que hoje já não são. Então, se fala que essas marcas, com o tempo, podem, sem a utilização, perder o seu alto renome. E aí, exatamente, o INPI o que fez? Ele, inicialmente, nem regulamentou, depois da Lei de Propriedade Industrial de 96, portanto, ele não criou um cadastro de marcas de alto renome. Depois, ele, em 2004 apenas, com a Resolução 110, ele criou, através de uma resolução, o reconhecimento do alto renome de forma incidental, ou seja, quando alguém quisesse registrar, exemplo, uma marca, McDonald's, por exemplo, que não fosse registrada no Brasil, né, e quisesse registrar num segmento que não tivesse nada a ver com hambúrguer, e cachorro-quente, etc., como, sei lá, parafusos McDonald's. O que teria que fazer o detentor da marca? Teria que impugnar esse registro e o INPI, incidentalmente, através da impugnação, queria reconhecer ou não o alto renome. Isso foi objeto de grande discussão e apenas em 2013, através da Resolução 107, o INPI superou, digamos, essa posição inicial para criar formalmente um cadastro, um registro
imediato, sem a via de impugnação incidental no próprio INPI. Eu estou contando um pouquinho essa história, porque daqui a pouco nós vamos ver em slides que é muito interessante que hoje, praticamente, em termos de quantidade, 90% ou 95% das marcas de alto renome registradas pelo INPI pertencem à FIFA. Exatamente porque o INPI só começou a registrar diretamente as marcas de alto renome a partir de 2013, a partir, portanto, do ano passado. Então, o que a Lei Geral da Copa estabeleceu? Estabeleceu exatamente um registro para a FIFA, independentemente até dessa resolução que acabou depois sendo editada pelo INPI, estabelecendo que haveria um registro especial para a FIFA das suas marcas de alto renome, portanto, impedindo o registro destas marcas em qualquer classe de produtos ou serviços. Isso serve, como diz o artigo 3º, para o emblema da FIFA, para os emblemas da Copa, tanto das confederações como Copa do Mundo, mascotes oficiais e também outros símbolos oficiais de titularidade da FIFA. E vamos ver que há uma quantidade enorme hoje de outros títulos que acabaram sendo registrados pela FIFA. Não se aplica a proteção prevista neste artigo a vedação de que trata o inciso 13 do artigo 24 da Lei de Propriedade Industrial. Esse artigo 24, inciso 13, ele apenas proíbe exatamente o registro de nome, prêmio, símbolo de evento esportivo, quando não autorizado pela autoridade competente ou entidade promotora do evento. Quer dizer, a rigor nem impediria o próprio registro pela FIFA, pelo menos em relação aos seus emblemas, os seus símbolos distintivos. Mas, de qualquer forma, para evitar qualquer discussão, a Lei Geral da Copa estabeleceu afastou essa restrição do artigo 124. O artigo 4º da Lei Geral da Copa, ele não apenas procurou estabelecer uma proteção especial para a FIFA nas marcas de alto renome, mas ele fez algo também que talvez nem fosse necessário e que acabou, na prática, doutor Rodolfo, depois que me corrija, nem sendo implementado, digamos, na prática, pelo que eu sei, pelo próprio INPI. Por quê? Ele estabeleceu, por um lado, aquilo que acabamos de falar, a proteção do alto renome, da marca, como marca de alto renome. E ele também, no artigo 4º, disse: o INPI promoverá anotação em seus cadastros das marcas notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA nos termos e para os fins da proteção que trata o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial. Ora, o que são as marcas notoriamente conhecidas? São aquelas marcas que não têm registro normalmente no país, mas elas já são altamente conhecidas no cenário internacional ou em outros países com os quais o Brasil já mantém relação, né? E eu estou dando essa explicação aqui porque, obviamente, há vários, talvez, estudantes aqui presentes que ainda não tenham estudado essa matéria. Então, a proteção da chamada marca notoriamente conhecida do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, ela vem para quê? Ela vem exatamente para proteger aquelas marcas que já foram registradas em outros países, ainda não foram no Brasil, mas eventualmente algum, digamos, oportunista, alguma pessoa que queira se beneficiar dessa marca registrada em outro país, que já visualizando uma expansão internacional, chega aqui e registra, né? Então pega uma empresa, isso aconteceu muito depois que o Brasil se abriu mais no cenário internacional, que algumas pessoas tentavam registrar marcas que não eram registradas no Brasil, mas muito conhecidas lá fora. Na verdade, quando
o legislador estabeleceu a proteção do artigo 3º, ele praticamente eliminou a necessidade da proteção de marca notoriamente conhecida. Por quê? Porque ele estabeleceu o registro da marca de alto renome. E, ao estabelecer esse registro, obviamente, a marca já estaria registrada no Brasil e mereceria proteção. Mas aí se falou também, mas e os casos de registros anteriores a esses formulados para a FIFA? Me parece que a hipótese seria nesse sentido. Mas, de qualquer forma, nós já tínhamos a previsão no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, ou seja, a FIFA, no caso, e os organizadores não ficariam desprotegidos à luz da legislação brasileira já vigente. O artigo 5º vem e fala que as anotações de alto renome das marcas notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA produzirão efeitos até 31 de dezembro de 2014, sem prejuízo das anotações realizadas antes da publicação desta lei. Ou seja, é um regime também de exceção, porque as marcas de alto renome, elas tiveram proteção pela resolução de 2010 de 5 anos e depois, com a resolução de 2013, passaram a ter proteção de 10 anos, né? Enquanto que essa proteção pela Lei Geral da Copa é uma proteção temporária até o final apenas de 2014. Durante o período mencionado no caput, deve ser observado o disposto nos artigos 7º e 8º. O que estabelecem esses artigos? Basicamente um fast track, ou seja, um sistema célere de registro destas marcas no INPI. Um dos problemas que gera talvez as maiores críticas em relação ao nosso INPI tradicionalmente era o tempo que o INPI demorava para efetuar o registro. Isso já melhorou muito nos últimos tempos, mas assim mesmo o legislador procurou estabelecer um sistema mais sério que vem dando certo, aliás, com o registro já de várias marcas de alto renome da FIFA. O INPI não requererá à FIFA a comprovação da condição de alto renome de suas marcas, que é uma outra coisa, que é uma presunção, portanto, que praticamente absoluta, né? No sentido de que o que a FIFA encaminhar como símbolo seu terá o registro como marca de alto renome, não necessitando o que as empresas normalmente precisam fazer para registrar como alto renome, que é já até a demonstração de que a marca tem esse conhecimento notório, esse conhecimento amplo. As anotações de alto renome, suas marcas notoriamente conhecidas de titularidade da FIFA, serão automaticamente excluídas, obviamente, depois de 31 de dezembro de 2014, e a concessão e manutenção das proteções especiais das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas deverão observar as leis e regulamentos aplicáveis no Brasil após o prazo do término estabelecido no caput. Ou seja, isso não impede de que, pelo contrário, que haja proteção às marcas da FIFA, mas aí também seguindo a legislação ordinária e não o previsto na Lei Geral da Copa. O artigo 6º diz que prevê que deverá ser dada a ciência das marcas de alto renome ou marcas notoriamente conhecidas ao Núcleo de Informação e Coordenação do .br, aí para evitar o domínio também dessas marcas, como já há o FIFA.com, né, que sejam utilizados os símbolos da FIFA para registros de domínio, e aquilo que eu havia mencionado, que no artigo 7º o INPI adotará regime especial para os procedimentos de registro da marca. Artigo 10, a FIFA ficará dispensada do pagamento de eventuais retribuições referente a todos os procedimentos. Isso foi objeto de algumas críticas na doutrina, muita gente falando, algumas pessoas falando que a FIFA teria recursos para poder arcar com os custos, não havendo a necessidade dessa isenção, mas ela foi estabelecida e elogiada também por uma parte considerável da doutrina. E eu trago aqui apenas aquilo que eu havia já mencionado, que a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida já são
protegidas no nosso ordenamento desde a Lei de Propriedade Industrial, nos respectivos artigos 125 e 126. Também, do mesmo modo, a proteção já era prevista na Convenção da União de Paris, promulgada aqui no Brasil pelo Decreto 75.572, desde 1975, e também no chamado TRIPS, que é o tratado relacionado aos aspectos de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, que também havia sido promulgado em 1994. Apenas para os senhores terem uma ideia, essas são basicamente as marcas fora do sistema da Lei Geral da FIFA. Exatamente. São as marcas já registradas no INPI como marcas de alto renome. Sadia, Pirelli, Bombril, McDonald's, 3M, Land Rover. Então, ainda é uma quantidade pequena, né, se nós formos comparar com o número de marcas de alto renome que foram registradas pela FIFA. Só para terem uma ideia. Quando a gente fala em marcas, são marcas tanto nominativas, como Copa do Mundo, quanto marcas figurativas, como o desenho ali, logo à direita da taça da Copa, e, eventualmente, também de marcas mistas, que são tanto nominativas como figurativas, quanto a da ponta esquerda, ali nesse mesmo slide, que, além da figura, tem 2014 também Brasil. Vejam a quantidade de marcas de alto renome em que a FIFA registrou nesse espaço de tempo. Foram 6 relações enviadas, portanto, que geraram todas essas marcas registradas pela FIFA e que guardam proteção. Vejam que a FIFA se preocupou, inclusive, em proteger, né, tanto marcas atuais quanto marcas passadas e até marcas futuras em relação aos próximos eventos da entidade. Eu saio agora um pouco dessa parte, digamos, estrita aí das marcas, da propriedade industrial, sob o ponto de vista de registro, e falo de um segundo aspecto muito interessante, muito inovador, relacionado à Lei Geral da Copa, que diz que está previsto nessa seção 2 das áreas de restrição comercial e vias de acesso. O artigo 11 estabelece: a União colaborará com os Estados, o Distrito Federal e os municípios que sediarão os eventos e com as demais autoridades competentes para assegurar à FIFA e às pessoas por ela indicadas a autorização para, com exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais ou de comércio de rua, nos locais oficiais de competições, nas suas imediações e principais vias de acesso. Então, não envolve apenas o local do evento, o estádio onde está sendo realizado o jogo da Copa. Diz o parágrafo 1º: os limites das áreas de exclusividade relacionados aos locais de competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente, considerados os requerimentos da FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos os requisitos desta lei e observado o perímetro máximo de 2 quilômetros ao redor dos referidos locais oficiais de competição. Parágrafo 2º, a delimitação das áreas de exclusividade relacionadas aos locais oficiais de competição não prejudicará, e isso também é importante, as atividades dos estabelecimentos regularmente em funcionamento, desde que sem qualquer forma de associação aos eventos e observado o disposto no artigo 170 da Constituição da República. O que diz isso? É basicamente essa figura aí que eu estou apresentando,
que nós temos a proteção relacionada ao estádio e também a essa chamada área de restrição comercial. É claro que o comerciante que já se situa dentro dessa área, ele não precisa fechar, nem reduzir, nem modificar a sua atividade comercial. Agora, o que ele não pode, eu, antes de vir para cá, estava lendo, acho que no Globo de ontem ou de anteontem, um retrato que apareceu um morador ali da Mangueira, que fica praticamente em frente ao Maracanã, que tem uma laje, e mostrando a visibilidade em relação ao local. É claro que ele pode, eventualmente, se ele já explora aquilo comercialmente, manter a exploração dentro dos limites que ele já faz com regularidade. Agora, ele não pode vender aquele espaço, por exemplo, para uma empresa que não seja patrocinadora, exatamente para furar o marketing. E isso tem uma explicação, obviamente. A empresa que é patrocinadora teve todo o investimento relacionado para o evento, não vai ter uma outra empresa que não gastou nenhum tostão querer ganhar em cima de um investimento alheio que já geraria uma infringência, digamos, aos mais basilares princípios até da boa-fé. Então, a área de restrição comercial é, digamos, talvez um problema de ordem prática que os organizadores irão enfrentar. É um fenômeno que um problema que não vai ocorrer só no Brasil, ocorre até dentro dos estádios. Nós temos notícia, por exemplo, até se tornou público, todo mundo praticamente viu na Copa de 2010, que até algumas outras empresas procuravam desenvolver esse chamado marketing de emboscada, muitas vezes até financiando pessoas que fossem ao estádio com roupas para fazer a publicidade de outras empresas que não patrocinadoras do evento. A Lei Geral da Copa, no inciso 4, estabeleceu sanções civis, e esse dispositivo é muito importante, que é o artigo 16, que diz: observadas as disposições da Lei 10.406, é obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes e qualquer proveito obtido àquele que praticar sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, entre outras as seguintes condutas. Quer dizer, não é um rol exclusivo, porque outras condutas também poderão gerar indenização civil, mas é um rol exemplificativo muito interessante. O inciso 1 fala das atividades de publicidade, inclusive oferta de provas de comida ou bebidas, distribuição e produto de marcas, panfletos ou outros materiais promocionais, ou ainda atividades similares de cunho publicitário nos locais oficiais de competição, em suas principais vias, e exatamente indicando aquele artigo 11 que eu mencionei, que é essa chamada área de restrição comercial. Então não pode fazer ali distribuição de comida, de bebida, etc., de produtos que não estejam autorizados pelos organizadores do evento. O inciso 2, publicidade ostensiva em veículos automotores. Eu me lembro, fazendo um paralelo com campanha eleitoral, eu moro num condomínio, e uma coisa que me dá muita raiva é que, na época, no dia da eleição, sempre tem uns candidatos, o meu condomínio cedia um local de votação, e aparecem vários veículos estacionados exatamente no caminho lá para o local da votação com propaganda eleitoral. É a semelhança do que poderia ocorrer aqui, quer dizer, estacionarem veículos, né, exatamente nesse trajeto para o local do evento. A mesma coisa a publicidade aérea também, não pode passar de aviãozinho, helicóptero, mandar distribuir, jogar do avião, folhetos, etc., que iria também sujar a cidade. O inciso 4 fala da exibição pública de partidas por qualquer meio de comunicação em local público ou privado de acesso público associada à promoção comercial. É claro que você pode realizar um evento,
juntar bastante gente para assistir o jogo, só não pode associar a uma empresa, uma marca, etc., que não seja autorizada pela FIFA. Venda, oferecimento, transporte, ocultação, exposição à venda, negociação, desvio, transferência de ingressos, né? São aquelas marcas que procuram também querer associar alguma coisa, até com concurso, brinde de ingresso e tal, porque acaba associando ao evento também, né? O uso de ingressos, convites ou qualquer outro tipo de autorização credencial para os eventos para fins de publicidade. Está sempre bem caracterizado aí o fim, a finalidade publicitária, né, dessa utilização. O valor da indenização previsto neste artigo será calculado de maneira a englobar quaisquer danos sofridos pela parte prejudicada, serão solidariamente responsáveis não só o que está se beneficiando, mas todos aqueles que colaboraram eventualmente com aquela publicidade. E um parâmetro importante é o do artigo 17, que fala exatamente para se tomar como parâmetro, eventualmente, o que o patrocinador oficial teria de despesa, né, para arcar com exatamente, para ter essa publicidade que o outro está tendo, está pretendendo ter, sem o respectivo gasto. Os produtos apreendidos por violação serão destruídos ou doados a entidades ou organizações de assistência sociais. Temos também, já caminhando aqui para a finalização, as disposições penais, que são importantes. No artigo 30 e 31, não há nada de grande novidade, é praticamente uma reprodução do que já há, da reprodução, venda de produtos indevidamente, que já são previstos nos artigos 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial, com alguma diferença que vale a pena cotejar na hora da aplicação, principalmente quem mexe com a área criminal. E a grande inovação, digamos, sob o ponto de vista penal, está em dois artigos seguintes, que é o artigo 32 e o artigo 33, que é o chamado crime de marketing de emboscada. O 32 por associação e o 33 por intrusão. O marketing de emboscada por associação exatamente é a divulgação de marcas, produtos ou serviços com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária por meio de associação direta ou indireta com os eventos ou símbolos oficiais sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA. Então, além do aspecto cível, há uma responsabilização aqui criminal, que é sancionada com uma detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, né? Na mesma pena, incorre quem, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, vincular aquela conduta também ilícita, sob o ponto de vista cível, o uso de ingressos, convites ou qualquer espécie de autorização de acesso aos eventos, a ações de publicidade ou atividades comerciais com o intuito de obter vantagem econômica. E o artigo 33, ele trata exatamente do chamado marketing de emboscada por intrusão, que é a exposição de marcas, negócios, estabelecimentos, produtos e tal, exatamente dentro, né, dos locais de ocorrência dos eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária. Vejam que aqui há uma restrição, sob o ponto de vista penal, aos locais de ocorrência dos eventos, né, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária. Então, eventualmente, aquelas pessoas que em 2010 fizeram com aquela marca que utilizaram aquelas holandesas, não sei se lembram, que foram todas de laranja para a Copa, talvez estivessem aqui enquadradas no artigo 33 da Lei Geral da Copa. E as disposições penais comuns, esse crime é condicionado exatamente à representação, esses crimes,
os 4, mediante a representação da FIFA. Há também, na fixação da multa aqui, uma ampliação do valor que pode ser acrescido ou reduzido em até 10 vezes, de acordo com as condições financeiras do autor e a vantagem indevida, e também são crimes temporários com vigência apenas até 31 de dezembro de 2014. As disposições finais aqui da Lei Geral da Copa, a União será obrigatoriamente intimada nas causas demandadas contra a FIFA. Isso pode ensejar uma certa discussão em torno da questão da competência ou não da Justiça Federal. Me parece que a mera intimação não gera, obviamente, a competência da Justiça Federal, a não ser que a União manifeste realmente o interesse em intervir, em participar da relação jurídica, né? Até porque há algumas hipóteses de responsabilidade que ela assume nos artigos 22 e 23, eu não vou entrar nessa seara que será objeto de exposição na data de amanhã. Há no artigo 52 também uma previsão de resolução administrativa extrajudicial através da atuação da AGU, e também houve no artigo 53 o estabelecimento de uma isenção geral de custas e pagamentos de despesas processuais para a FIFA e as subsidiárias dela no Brasil, representantes legais e etc. Aplicam-se subsidiariamente, especial, a Lei de Propriedade Industrial e também a Lei do Programa de Computador e Direitos Autorais, e a Lei Geral da Copa entrou em vigor a partir da publicação que ocorreu em 6 de junho de 2012. Em síntese, nós poderíamos aqui, para concluir, mencionar, digamos, 6 pontos talvez mais relevantes da Lei Geral da Copa em relação a esse tema que tratamos hoje na palestra. Em primeiro lugar, ela confere status de alto renome a todas as marcas e símbolos oficiais da FIFA registrados no Brasil. 2, cria um fast track, quer dizer, um procedimento sumário para todos os pedidos de registro envolvendo marcas de FIFA perante a NPI. 3, define marketing de emboscada por associação e por intrusão e tipifica ambas como condutas criminais. 4, proíbe diversas outras atividades de marketing relacionadas aos eventos. 5, cria áreas de restrição comercial nos locais oficiais de competição, nas suas imediações e principais vias de acesso, ou seja, o perímetro de até 2 km. Isso não afasta uma eventual conduta ilícita, mesmo que cometida fora dessa área de restrição, quando for visível, por exemplo, essa área do local do estádio, por exemplo, né? Dependendo do tamanho do painel, da exposição que possa ser feita. E 6, regula a fixação, transmissão e exibição das imagens dos eventos e dos flagrantes dos jogos. Então, o juiz apitou, é fim de jogo, ou melhor, da palestra. Muito obrigado pela atenção. Eu apresento os parabéns ao colega, o desembargador Aloysio Castro Mendes, pela exposição. De fato, demonstrou toda essa proteção que é dada pela legislação às marcas, que tem sido utilizada pela FIFA, né, pela grande quantidade de marcas já registradas, demonstra bem a dimensão econômica do evento. Eu passo a palavra ao próximo expositor, que é o professor Rodolfo Tamanarra. Dou as boas-vindas ao professor, seja muito bem-vindo ao Tribunal da Quinta Região, agradecendo pela presença. O professor Rodolfo é secretário executivo e presidente substituto do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça, é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, onde atua como professor voluntário nas cadeiras de Direito Tributário e Direito Administrativo, e atualmente é doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Passo a palavra.
Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, agradeço à Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, né, pelo convite formulado, em nome do Dr. André Granja, né, que preside a mesa. Também agradeço ao Dr. Marcelo Dantas pelo convite. Né, em nome do Ministério da Justiça, nós ficamos muito felizes de participar desse evento, né, da Escola da Magistratura. Parabenizo o desembargador Aloysio Mendes pela excelente exposição. Eu até fiquei muito feliz ao saber que a minha exposição seria seguida do desembargador, porque eu sabia que ele iria exatamente esmiuçar com os senhores todos os aspectos técnicos, jurídicos da Lei Geral da Copa, me incumbindo, então, de dar para os senhores um panorama do governo federal, não como um todo, né, mas uma perspectiva do Ministério da Justiça, mais especificamente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, com relação ao tema Copa do Mundo, né, que, de certa forma, também se coloca na discussão que já começam a ocorrer com relação às Olimpíadas de 2016. Então, a minha exposição ela até vai ser mais breve, até em homenagem aos presentes, né, trata-se do último painel, e eu vou fazer, então, realmente uma apresentação, primeiro uma rápida exposição institucional do que é o Conselho, porque talvez muitos dos senhores não conheçam, e, em seguida, eu vou abordar os principais projetos e diretrizes de ação que o Conselho tem executado, pensando especificamente na Copa do Mundo. Então, a primeira coisa é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, o CNCP, ele surgiu num contexto que talvez muitos senhores se lembrem, no contexto de muita pressão internacional, principalmente por parte dos Estados Unidos, com relação ao tema do combate à pirataria no Brasil. Em 2003, se realizou no Congresso Nacional uma CPI da pirataria, e o resultado dessa CPI, o principal encaminhamento que foi dado por essa CPI, foi exatamente a criação de um órgão público que lidasse com o tema, que debatesse e propusesse políticas públicas, né, de combate à pirataria. Então, em 2004, foi criado no âmbito do Ministério da Justiça o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que integra a estrutura do Ministério da Justiça, mas ele é composto por outros 10 ministérios, né, 10 outros órgãos públicos, e também conta com uma participação efetiva de 7 assentos da sociedade civil organizada e também com o que nós chamamos de painel de colaboradores, que é exatamente um espaço que permite a participação de pesquisadores, de outras entidades públicas e privadas, que de alguma forma também trabalham com o tema da pirataria e da proteção da propriedade intelectual, que é exatamente um enfoque que foi dado a partir do ano passado com o lançamento do 3º plano. Eu vou comentar isso aqui com os senhores. O Conselho hoje tem se debruçado, né, sobre o tema da pirataria muito mais por uma perspectiva de proteção da propriedade intelectual do que apenas, né, de combate, né, de enfrentamento da pirataria. Mas então o Conselho ele surgiu em 2004, né, com essa coordenação do Ministério da Justiça, mas com a participação do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Receita Federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, das polícias federais, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, e conta também com, como eu comentei com os senhores, né, algumas associações civis, como a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a Confederação Nacional do Comércio, o Instituto de Ética Concorrencial, né. Contamos também agora no painel de colaboradores com o INPI, desde o final do ano passado, né. Também vou comentar, inclusive existe um projeto específico, né, realizado, que está sendo desenvolvido com o INPI. A Secretaria Nacional do Consumidor também integra o painel de colaboradores do Conselho, exatamente para trabalhar a perspectiva da pirataria e da propriedade intelectual sobre a ótica do consumidor, né? E, então, essa é a composição que o Conselho tem hoje, né? Existe um decreto presidencial, né, que estabeleceu essa composição, e, como eu comentei com os senhores, a missão do Conselho, então, funcionar como o locus público de debate e proposição de políticas públicas de enfrentamento da pirataria. No âmbito do governo federal, hoje, né, nós podemos dizer que temos apenas 2 órgãos que, de alguma forma, trabalham com o tema da propriedade intelectual, né, sobre esse viés, além, evidentemente, do INPI, mais uma função executiva. Nós temos o Conselho, que, de fato, então, debate essas políticas públicas, né, e contando com essa participação
né, interministerial e da sociedade civil, e temos também o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, né, que também está sediado no Ministério do Desenvolvimento, que aí também discute o tema, as políticas públicas da propriedade intelectual com um escopo maior, um escopo mais amplo. Mas, basicamente, hoje nós temos, em nível federal, exatamente esses dois órgãos. E, então, desde 2004, o que tem balizado as ações do Conselho são os chamados Planos Nacionais de Combate à Pirataria, né? E, o ano passado, em maio, né, de 2013, foi lançado pelo ministro José Eduardo Cardoso o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, que é um plano, né, que está estruturado sobre 3 pilares. É uma estrutura que ela vem do segundo plano e que se entendeu pertinente à sua manutenção. Então, é um plano estruturado sobre 3 vertentes. O que a gente chama de vertente educacional ou preventiva, a vertente econômica, que trabalha com os incentivos econômicos, né, da pirataria e da propriedade intelectual, e a vertente repressiva, ou a vertente de enforcement, que é aquela que visa ali garantir a aplicação da lei, né, e dar base também para o exercício do poder de polícia pelos órgãos competentes, como eu também vou fazer uma rápida menção aqui. Então, o Conselho tem o terceiro plano como o seu mapa, né, a sua diretriz. E a partir dessas 3 vertentes, nós temos atualmente 19 projetos, né, que estão, evidentemente, que com estágios distintos, né, de implementação, mas são 19 projetos que se distribuem nessas 3 vertentes, pensando, né, exatamente o tema da pirataria, e agora principalmente focado nas vertentes tanto educacional quanto econômica, né, que de certa forma elas complementam, e hoje, pelo olhar que o Conselho dá para o tema, tem talvez aí uma capacidade de incentivo, de alterar o comportamento do cidadão, do consumidor, de forma mais incisiva, sem, evidentemente, abrir mão daquilo que é necessário, que são realmente as medidas de enforcement, né, o exercício das forças de repressão, que, em determinados momentos, é o único instrumento que faz sentido. Principalmente quando você, né, e isso é de notório conhecimento, quando você está tratando principalmente da associação da pirataria com o crime organizado. Aí a gente também não vai ter a inocência de achar que alguma medida educacional tratando com quem lucra, né, lucros, somas vultosas de dinheiro com o comércio ilegal. Então, mas quando a gente pensa na população em geral, no cidadão, né, a ideia de você, então, trabalhar com medidas educacionais preventivas e econômicas, para o Conselho realmente se mostrou como o caminho mais adequado. Então, dentre esses 19 projetos que eu mencionei aos senhores, né, que estão contemplados no terceiro plano, eu chamo a atenção para o primeiro, que é o chamado projeto Cidade Livre de Pirataria. O Conselho percebeu isso já há algum tempo, que por mais que a política pública em nível federal seja proposta, a gente sabe que a maior parte das ações são executadas em nível local. Talvez os senhores se recordem, principalmente na região do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente, né, o volume de apreensões que ocorreram nos últimos anos, né, principalmente na região da 25 de março e regiões próximas, exatamente por uma atuação ali, principalmente da Prefeitura, com a Guarda Civil Metropolitana, né, e a Prefeitura liderando ali todas as entidades das 3 esferas públicas, né, 3 esferas federal, estadual e municipal, de forma integrada, mas tendo a Prefeitura como o polo aglutinador, o líder desse processo. Então, a ideia do projeto, né, a meta do projeto Cidade de Pirataria é exatamente você, junto com as prefeituras, né, trabalhar o tema, colocar à disposição da Prefeitura todo o know-how, né, e as entidades que fazem parte do Conselho para que ações locais sejam desenvolvidas. Como eu mencionei para os senhores, né, as polícias federais, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal fazem parte do Conselho, a Receita Federal também faz parte do Conselho, que são exatamente aquelas entidades que estão ali na ponta executando as ações de fiscalização. Então, a ideia, o objetivo do projeto Cidade de Pirataria é exatamente, então, estabelecer esse canal de comunicação direto entre
o Conselho, o Ministério da Justiça e as prefeituras para incentivar, né, a atenção a esse tema. E nós temos agora como, né, chegando, e aí, qual a ligação desse projeto com a Copa do Mundo, né? Nós já firmamos esse acordo de cooperação institucional, né, com 9 cidades, sede da Copa do Mundo, né? E então nós já temos com São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Manaus. Está me faltando aqui mais. Recife, Natal e Fortaleza são as que a gente está agora nas tratativas finais para assinatura, né? Então vamos pensar das 12, agora me fugiu à mente todos os nomes. Salvador, Manaus. Ou seja, das 12 cidades sede, o que nós estamos agora ultimando as tratativas para a assinatura do acordo, né, são exatamente com as cidades de Recife, Fortaleza e Natal. Né? Natal, inclusive, já está agendado, foi agendado inicialmente para o dia 21 de março, mas por uma questão de agenda a gente vai ter que readequar para que ocorra, né, essa assinatura com os prefeitos. E um projeto que se trataria é o chamado projeto Capacitação de Agentes Públicos, né? Ou seja, então, na verdade, são 2 projetos que andam em conjunto, na medida em que a prefeitura firma esse acordo de cooperação com o Conselho, né, normalmente no mesmo dia ou imediatamente no dia seguinte, realizar, então, essa capacitação de agentes públicos, que nada mais é do que você colocar à disposição, né, e estabelecer realmente um diálogo técnico, né, com os agentes municipais, inclusive federais e estaduais que estão naquela região, naquela cidade, em termos de identificação de produtos piratas e contrafeitos, né? Isso, inclusive, é até um ponto que eu acabei não mencionando no início, mas o Conselho, como eu comentei, ele tem a missão de debater e propor políticas públicas de combate à pirataria. Existe uma polêmica, principalmente na academia, sobre o conceito de pirataria. Né? Existe um conceito, vamos dizer assim, leigo, aquele conceito do cidadão que todos nós, né, entendemos quando a gente fala em pirataria, mas, do ponto de vista técnico, tem a sua especificidade. Né? Então, se você toma pirataria no sentido estricto, né, seria, na verdade, a violação de direito autoral. Já quando você fala da contrafação, já é uma palavra, né, não é tão comum, né, de se ouvir, ela está falando exatamente da violação do direito de marca, que foi aquilo, inclusive, que o Dr. Aloysio abordou, e a lei da Copa acabou se preocupando muito mais. E quando a gente, então, a gente fala, então, da capacitação de agentes públicos, na verdade, a capacitação é muito mais voltada para o tema da contrafação. Então, você coloca durante esse seminário de capacitação, né, especialistas em determinados produtos, né? Então, desde de artigos esportivos, a óculos, a relógio, a celulares, né, softwares, que aí acaba indo já para o direito autoral específico do software. Você coloca esses especialistas que estão, né, numa forma, numa capacitação, num diálogo, na verdade, então repassam para aqueles agentes públicos, né, informações que os auxiliem nesse exercício da atividade de fiscalização. Então, a ideia da capacitação, ela basicamente é essa. É interessante que essa atividade, eu já tive a oportunidade de acompanhar em outros países, é uma atividade que, na verdade, é corriqueira, ou seja, dada a própria especialização tecnológica, vamos dizer assim, dos piratas, né, do próprio crime organizado que se associa com essa prática, há uma necessidade constante, tanto da indústria, de criar sinais distintivos para auxiliar na identificação do seu produto, quanto também nessa necessidade de atualização constante dos agentes de fiscalização. Então, a gente viu a capacitação de agentes públicos como um projeto que deveria permanecer, já constava do segundo plano, né, e deveria permanecer no segundo plano, no terceiro plano nacional. Um outro projeto que também, né, nós temos aí muito carinho por ele, é um projeto bem interessante, é o chamado Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas. E é um projeto desenvolvido aí com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A ideia do diretório, ela nada mais é do que funcionar como um canal de comunicação entre os titulares de marcas, aqueles que fazem o seu registro junto ao INPI, e as autoridades lá na ponta, os agentes públicos na ponta, que muitas vezes precisam ter acesso
a um produto original para fins de perícia, precisam, né, querem informar o titular de marca de que houve a apreensão, né, de uma grande quantidade de produtos. Então, a ideia do diretório nada mais é do que ele vai funcionar como, na verdade, já está sendo colocado em prática, né, como uma base de dados à disposição dos agentes de fiscalização. Inicialmente, pelo planejamento do diretório, né, estão sendo cadastrados agentes da Receita e da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mas a ideia, na implementação completa do projeto, é que chegue até a base dos agentes municipais e que todos eles tenham acesso, através de um ícone na página do INPI, ter acesso, através de um cadastro, né, a ter acesso a essa informação a respeito do titular de marca. E já está sendo feito um trabalho também de fornecer informações. Essas informações que são apresentadas nas capacitações, como elas acabam ocorrendo em poucas cidades, a ideia é também que o diretório acabe funcionando como um repertório, né, dessas apresentações, dessas informações que vão ser atualizadas, para que aquele agente de fiscalização ali, eventualmente numa zona de fronteira mais afastado da capital, possa, pela internet, acessar essa base de dados que, pelo que a gente pôde constatar, auxilia muito na atividade deles. A gente tem relatos de que, normalmente, o levantamento de informações do titular de marca era feito pela internet, ou seja, o agente acaba tendo que buscar pela internet porque a base que o INPI tinha, ela não era específica para essa atividade, né? Ela era uma atividade, a base que ele tem normalmente é a pessoa que é o procurador que registra aquela marca junto ao INPI, mas para fins de proteção daquela marca, em razão da contrafação, o procurador normalmente não é o mesmo. Então, a ideia do diretório é que ele chegue nesse nível de detalhe para auxiliar os agentes de fiscalização. Também temos registro que a Europa tentou, né, desenvolver um diretório nesses modos, aí pensando na base europeia, mas estão enfrentando diversas dificuldades. O projeto também está em andamento, mas ali você tem uma dificuldade de ordem prática, em termos de linguagem. Você está falando aí de uma região com várias línguas, né, e a harmonização dessa base de informações, dada a multiplicidade de nações envolvidas, também não é fácil, né? Então, até em razão disso, também o diretório está sendo acompanhado, né, principalmente pela União Europeia, para ver como é que o Brasil desenvolve esse instrumento que nós entendemos que é muito importante, né? Também faço uma rápida menção a uma outra diretriz que o Conselho tem nesse plano, que é exatamente o estabelecimento de cooperações internacionais. Porque o Conselho também percebeu uma certa carência em acompanhar e em estar atualizado com relação às ações que órgãos congêneres, né, em outros países, em outras regiões, executavam, né, em termos de propriedade intelectual e combate à pirataria e contrafação. E aqui eu faço uma rápida menção, né, no final do ano passado, em dezembro, quando da vinda do presidente francês François Hollande para o Brasil, ele teve uma agenda presidencial e durante a presença dele aqui foi assinado um acordo de cooperação do Conselho, né, com o Comitê Nacional Anticontrafação francês, que é um congênere, né, é um conselho também com uma composição público-privada, né, na França, exatamente para troca de informações. Inicialmente, a ideia, né, o plano de trabalho que nós temos com relação a esse acordo para os próximos 2 anos, é exatamente trocar informações, né, sobre projetos e pesquisas que o comitê lá realizou, os que estamos realizando aqui, para que a gente possa fazer essa troca de informações e possa, né, aí no espaço, né, no curto, médio prazo, também desenvolver ações educacionais e de conscientização também em conjunto, né? É um primeiro passo que se pensou para essa cooperação com o Conselho Nacional Anticontrafação francês. E a gente também está agora em vias, né, de finalizar as tratativas da assinatura também de um acordo de cooperação com o Observatório Europeu de Violações de Propriedade Intelectual. Até, se não me engano, 2 anos atrás, o nome dele era Observatório Europeu de Combate à Pirataria, né, e depois, por uma questão de readequação e como ele foi inserido, na verdade, agora dentro do que seria o INPI europeu, né, que é o Escritório Europeu de Harmonização, ele acabou, então, adotando esse nome, né, até porque o escopo dele aumentou um pouco, a missão dele. E a ideia também é que a gente, né, final desse mês, participe de um seminário
promovido por esse Observatório Europeu, então, e já finaliza a elaboração desse acordo de cooperação. Também com essa meta de não só ter o Brasil como um país que presta informações para países estrangeiros com relação a como temos protegido a propriedade intelectual no Brasil, mas que também a gente possa, e aí realmente vamos dizer assim, num novo estágio, de diálogo internacional, possa realmente apresentar suas ações, e também perceber o quanto o tema é difícil de enfrentamento no Brasil, mas lá fora também. Ou seja, o tema hoje da pirataria, ele, principalmente pensando hoje na perspectiva do ambiente digital, que eu também vou fazer uma rápida menção, é um desafio hoje mundial. Então, se entendeu que esse diálogo institucional com órgãos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, é importante para exatamente o Conselho também não só acompanhar aquilo que está sendo discutido em nível internacional, mas também fazer uma apresentação e fazer uma demonstração de tudo aquilo que o Brasil tem executado. Também faço uma rápida menção, e vou aproveitar inclusive aqui para fazer um convite para a Escola da Magistratura, no dia 28 de março, então a última sexta-feira do mês, vai se realizar em Foz do Iguaçu, então na região da Tríplice Fronteira, um seminário chamado Seminário de Alto Nível, Segurança e Desenvolvimento na Tríplice Fronteira. É um seminário organizado pelo Ministério da Justiça, com uma atuação do Conselho enquanto coordenador, mas na verdade se trata de um seminário do Ministério da Justiça, com a participação não só do ministro da Justiça, do nosso ministro da Justiça, quanto também dos ministros da Justiça do Paraguai e da Argentina, e também dos ministros do interior do Paraguai e da Argentina, para exatamente discutir segurança e desenvolvimento econômico na região da Tríplice Fronteira. Porque quando a gente pensa em violações de propriedade intelectual física, vamos dizer assim, os produtos que são pirateados e contrafeitos, não há dúvida, e ainda hoje isso se coloca como um fato, de que boa parte, talvez a maior parte, realmente venha pela região da Tríplice Fronteira. Então, toda a preocupação que o governo federal tem com relação àquela região, e focando também como uma estratégia de atuação, promover o desenvolvimento econômico naquela região, para que também a sociedade local não, de alguma forma, se sinta impelida a participar do comércio ilegal até para fins de sobrevivência. Então, você criar alternativas de sobrevivência é algo que também o Conselho vê como algo prioritário para trabalhar o tema da pirataria. Então, a gente também vai encaminhar o convite para a Escola da Magistratura para contar com a participação dos senhores. De forma muito rápida também, um outro projeto que também está em um mês, a gente acredita que já vai ocorrer o lançamento, é o chamado Estudo CNCP. Outro fato também constatado é de que existe pouquíssima pesquisa acadêmica sobre o tema da propriedade intelectual. De certa forma existe um pouco mais, mas também é muito diminuto frente a outras linhas de pesquisa. Se a gente for comparar, por exemplo, uma das áreas que eu atuo também, que é a área do direito administrativo, você tem grupos de pesquisa consolidados, a área de direito tributário você tem em várias universidades, mas o tema da propriedade intelectual, e na sua vertente da pirataria também, você tem pouquíssima pesquisa. Inclusive pesquisa que possa, de alguma forma, dar suporte às políticas públicas que são desenvolvidas. Porque muitas vezes a dificuldade que o Conselho também identificou é que você não tem bases tanto acadêmicas quanto do próprio bases públicas, dados oficiais com relação ao tema das violações de propriedade, dos direitos de propriedade intelectual. E como é que você então vai se propor a implementar políticas públicas se você não tem indicadores mínimos que possam auxiliar na mensuração do quanto aquela política pública ela foi efetiva? Por isso que, além dos estudos do CNCP, que ele vai funcionar como um concurso voltado para as universidades e faculdades de todo o Brasil, com incentivo para que haja pesquisa nesse campo que possa integrar uma base, um repertório do Conselho. Nós também estamos aí agora em abril, vai ser realizado a primeira etapa da chamada radiografia da pirataria. Exatamente com esse enfoque de iniciar um trabalho de dimensionamento do comércio ilegal.
né, do comércio, do consumo de produtos piratas. Também porque, exatamente pelo fato de não existir um dado público a respeito do comércio, desse comércio ilegal, o que o Conselho constatou foi que, de um lado, você tem números produzidos pela indústria, que não significam, só pelo fato de ser produzido pela indústria, não significa que sejam enviesados, mas muitas vezes eles são enfocados em um determinado setor, ou seja, a indústria não tem uma preocupação, um compromisso de fazer uma radiografia ampla, né, do comércio como um todo. Então a ideia é que essa radiografia ela sirva como uma primeira etapa de algumas que o Conselho pretende desenvolver para exatamente mapear, né, e entender essa dinâmica dos mercados ilegais, né, de violação de propriedade intelectual. E quem está nos ajudando, né, quem na verdade está executando, vai executar essa radiografia, essa primeira etapa é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, né, que hoje a gente inicialmente fez um trabalho com o IBGE, mas o IBGE ainda não tem, o tema da violação de propriedade intelectual ainda não é um tema de atenção do IBGE, então a gente caminhou com o IPEA, né, para que seja feita essa primeira etapa da radiografia, que depois ela possa, quem sabe ali um pouco mais à frente, passar a integrar as pesquisas, né, os formulários, os questionários que o IBGE realiza em todo o Brasil. E nós temos aí muita esperança. E a ideia, então, que o questionário do IPEA seja colocado em campo em abril, e a gente tenha em meados de maio, final de junho, já os números para serem divulgados. Então, com base nessa rápida exposição de alguns projetos que o Conselho tem desenvolvido no bojo do Terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, né, o que eu gostaria apenas aí para concluir, chegando então ao final da minha exposição, né, e aí talvez chamando a atenção para o... Aí não vou nem entrar na perspectiva eminentemente jurídica, mas aquilo que para o Conselho parece um tema de atenção, exatamente pensando na Copa do Mundo, é exatamente o tema da contrafação, né, principalmente de artigos esportivos. O doutor Aloysio fez aqui uma excelente exposição a respeito do regramento hoje que a Lei Geral da Copa estabelece para as marcas da FIFA, mas o que o Conselho percebeu, né, e por isso que está realizando também, semana que vem eu também faço menção a um seminário que vai ser realizado junto com a Receita Federal e com a Organização Mundial das Aduanas, exatamente que a preocupação internacional e também do Brasil é de que, em razão da Copa do Mundo, haja um acréscimo, um incremento muito grande da contrafação de artigos esportivos. Né? E aí pensando não só nos itens da FIFA, mas artigos esportivos em geral. Tanto que esse seminário, que conta com o apoio da Organização Mundial das Aduanas, visa exatamente auxiliar a nossa Receita Federal, que atua na região de fronteira, para que ela esteja capacitada, né, e atualizada com relação à contrafação específica de artigos esportivos. Então, esse seminário vai se realizar no dia 19, na verdade vão ser 3 dias de seminário e 4 ou 5 dias de atuação mais técnica, de fato, visitas técnicas aos principais portos, né, que foram mapeados e identificados como zonas prioritárias de atenção, exatamente pensando então no combate à contrafação de artigos esportivos. Então, aqui, como a gente está falando de um seminário, né, da Magistratura Federal, me parece que um tema de atenção que vai se colocar, né, antes da Copa, talvez o senhor já esteja enfrentando isso durante a Copa e após, né, a Copa, talvez, imediatamente após, esse tema da contrafação, ele vai se realmente colocar como algo que vai sofrer um incremento em razão desse grande evento esportivo que vai ocorrer aí em junho. Então, com base nessa, né, espero que eu possa ter esclarecido, né, a função do Conselho e ter, de alguma forma, então, subsidiado, né, os trabalhos aqui da escola, né, desse seminário da Copa do Mundo, e me coloco, então, à disposição para perguntas, né, e questionamentos que os senhores tiverem. Muito obrigado. Eu parabenizo também o professor Rodolfo Tamanarra pela exposição, que demonstrou bem que são muitos os desafios à repressão à violação da propriedade intelectual, né, e o Ministério da Justiça tem feito um trabalho intenso, inclusive
com a cooperação do poder local, né, e principalmente voltada à Copa do Mundo, e com certeza será um trabalho que trará resultados efetivos neste campo. Bem, eu, aproveitando, em relação ao convite do evento do dia 28, eu registro a presença do nosso diretor da escola que está aqui presente, desembargador Marcelo Navarro, que é o titular natural do assento que eu estou ocupando no momento. Então, o convite já fica registrado, convite para o nosso diretor da escola. E nós passamos um pouco da hora, mas se alguém tiver algum questionamento a fazer, o doutor Alexandre Vidigal, que é o nosso coordenador do subgrupo da Justiça Federal no Fórum de Ações Preparatórias para a Copa do Mundo do CNJ, teria um questionamento, então eu passo a palavra então ao doutor Alexandre Vidigal. Boa tarde. Alô, falando? Cumprimento meu ilustre amigo Aloysio pela brilhante, clara exposição trazida. Também o doutor Rodolfo, né, do Ministério da Justiça, e temas que, evidentemente, muito acrescentam a finalidade desse nosso evento aqui. O que eu colocaria, eminente amigo Aloysio, isso me ocorreu não em razão de reflexões anteriores, mas efetivamente em razão da clareza de suas exposições e que me trouxe uma certa, não digo inquietação, mas uma certa dúvida, quanto ao aspecto da fiscalização, no que se refere a essa exclusividade de todo esse tema relacionado às marcas. Porque nós temos um evento privado, né, esse evento Copa do Mundo é um evento eminentemente privado, e com uma corresponsabilidade muito elevada, muito abrangente do setor público. E quando você tem responsabilidades pelo descumprimento de regras, né, que não foram cumpridas, isso demanda uma atuação precedente, que é exatamente esse aspecto da fiscalização. Ou seja, quem responsabilizar, o setor público vai ser, o poder público vai ser responsabilizado, né, por numa eventual área restrita de comercialização, ter havido ali a comercialização, a utilização de produtos e marcas que não estavam autorizadas, a utilização por terceiros, mas essa fiscalização caberá a quem, se é que ocorreu também, de Vossa Excelência, alguma reflexão nesse aspecto, porque me parece que a Lei Geral da Copa não traz esse ponto especificamente. Ou seja, serão agentes privados que deverão estar atentos ali ao eventual uso indevido de algum produto, de algum bem. Serão agentes públicos que estarão, porque isso efetivamente levará a uma discussão, uma dúvida, né, no momento que eventualmente até isso seja demandado em juízo, né, trazida a responsabilidade do poder público por não ter se cumprido esse acordo até legal que se chegou. Então, quer dizer, como é que fica isso? E me ocorreu, durante a sua exposição, exatamente esse aspecto de a quem caberia a fiscalização desse tema. Alexandre, meu colega, meu amigo, doutor Alexandre Vidigal, que, como sempre, vai a pontos, digamos, a ferida, a questão, a pontos cruciais. Em primeiro lugar, quer dizer, nós temos, é claro que eu não vou invadir, que há um tema de um painel sobre responsabilidade civil por danos e a Lei Geral da Copa, que é o painel 4 de amanhã, mas que traz, digamos, uma discussão muito interessante sob o ponto de vista exatamente de qual o papel, digamos, de cada um desses participantes, né, do evento, porque, em especial, nós temos a responsabilidade assumida na Lei Geral da Copa, nos artigos 22 e 23. Eu procurei, como eu disse, não quero adentrar o tema que não me pertence, mas me parece que aqui, artigo 22, a União responderá pelos danos que causar por omissão
ação ou omissão, a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores, na forma do parágrafo 6º do artigo 37. Quer dizer, é uma responsabilidade geral, sob o ponto de vista dos deveres, me parece que a União tenha firmado expressamente ou que sejam inerentes a ela, né? Sob o ponto de vista, é claro que foram feitos uma série de compromissos, né, em relação a estádios, segurança, aeroportos, etc. e tal, quer dizer, um cronograma que o que couber à União, ela terá uma responsabilidade, além de todas as responsabilidades inerentes ao Estado. Me parece que a responsabilidade mais específica vem no artigo 23, e não é tão ampla quanto muitas vezes se fala. Não, porque a União assumiu a responsabilidade de tudo. Não é bem assim. O artigo 23 fala: a União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores, por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos. E daí, quer dizer, toda a preocupação que, me parece corretamente, o governo federal vem tendo com esse aspecto segurança, né? Um atentado em relação a um estádio, a uma delegação. Então, esse aspecto me parece central, digamos, desta responsabilidade da União. É claro que também, mas me parece que a União tem uma responsabilidade em relação às fronteiras, como o doutor Rodolfo muito bem colocou. Eu fui juiz federal em Foz do Iguaçu, conheço bem aquela realidade da tríplice fronteira, então tem que arcar, digamos, com ela. Mas, no tema propriedade intelectual e industrial, especificamente, é claro que há uma responsabilidade ou uma atividade inerente a essa propriedade intelectual e industrial, que é o monitoramento, que é o acompanhamento. Os escritórios de advocacia, quer dizer, as empresas, elas têm procurado, né, digamos, estabelecer políticas, e eu posso dizer isso porque o meu tribunal, TRF2, trabalha muito com esse tema de propriedade industrial. Eu tive o prazer de funcionar em turma especializada de 2005, principalmente 2005, que começou a especialização do tribunal, até 2010, quer dizer, 5 anos que eu fiquei em turma especializada de propriedade industrial, e nós, com isso, temos um contato grande, quer dizer, com esse segmento, etc., e sei que uma das preocupações é exatamente essa que o doutor Alexandre colocou, quer dizer, a parte do monitoramento, o poder público faz dentro das suas funções, vigilância de fronteira, policiamento que vai ter nessas áreas de restrição, aí sim até com a própria colaboração da União, que é assumida através dessa Lei Geral da Copa, mas isso não afasta a responsabilidade que cada um tem, tanto que o próprio crime é mediante representação da FIFA. Se a FIFA nada fizer, se as empresas nada realizarem em termos de fiscalização, acompanhamento, terão, obviamente, digamos, problemas sérios em relação à marca. Então, acho que isso faz, independentemente do evento da FIFA, digamos, um ônus, né, daquele que é o detentor. Da mesma forma que o proprietário tem que cuidar um pouco da sua coisa, do seu imóvel, não deixar que, né, exercer a sua fiscalização, zelar pela sua integridade, o detentor da marca, sim, tem que fazer, até para poder, eventualmente, acionar o poder público, a atividade até policial, o próprio Ministério da Justiça, para que os órgãos públicos ajam, né, independente da ação de ofício. É claro que se a aduana verificar, né, numa fiscalização, no aeroporto, no porto, a contrafação, obviamente já haverá
de ofício ali um procedimento. Mas talvez a parte mais importante de se entender da pesquisa cabe ao setor privado, obviamente, zelar pelas suas marcas, pelos seus símbolos. Só uma complementação, né, ao que o doutor Aloysio colocou. O que a gente também tem registro é que a FIFA ela também vai compor ali na sua equipe, durante os eventos, uma equipe que vai, de alguma forma, fiscalizar nessa que eles chamam de polígono, né, de proteção. Vão ser exatamente agentes FIFA que vão ali fiscalizar essas violações e vão aí levar ao conhecimento do poder público se houver alguma violação, né, logicamente que dos seus direitos de propriedade intelectual. Né, isso aí é um fato. Eu agradeço mais uma vez. Eu não sei se há mais algum questionamento por parte dos presentes. Bem, eu agradeço então mais uma vez ao colega Aloysio e ao professor Rodolfo pela participação. Em nome aqui do nosso diretor da escola, eu convido a todos para o dia de amanhã nós começarmos às 9 da manhã, não é isso? Com a mesa redonda, da qual participarão os palestrantes, os expositores Henrique Botelho Frota, o tenente-coronel PM Vanildo Maranhão, o juiz federal George Marmelstein Lima e tendo como moderador o juiz federal Leonardo Rezende Martins. E por hoje, então, dou por encerrado os trabalhos. Eu devolvo a palavra ao cerimonial. Não sei se teria mais algum. Não, então, encerrado então os trabalhos por hoje. Muito obrigado.